Obrigado, viu? Fez tudo. Então, viu? Porta todas as portas. Bom dia, pessoal. 8h05, começamos a nossa sessão. Hoje vamos discutir um tema extremamente importante e que é o linfoma difuso de grandes células B, que é, sem dúvida nenhuma, o mais frequente, né? Então, é o nosso dia a dia e a gente precisa muito aprofundar essa discussão. Então, a Laura vai apresentar uma atualização muito interessante. Laura, nossa residente de segundo ano. Por favor, Laura. Bom dia, pessoal. Começando aqui a apresentação, né, sobre o linfoma difuso de grandes células B. Aí, começando com a introdução, né? E o que seria o linfoma difuso de grandes células B? É o subtipo mais comum de linfomas não Hodgkin. Ele representa aproximadamente um quarto dos casos. E ele surge da transformação de células B maduras. É tipicamente composto por células malignas que se assemelham a centroblastos ou a imunoblastos. Aproximadamente 60% dos pacientes apresentam já o diagnóstico em estágios avançados, 3 ou 4, enquanto alguns têm doença mais localizada. E mais de 50% dos casos são curados com poliquimioterapia em regime de primeira linha baseado com o uso do rituximab. Aí, trazendo um pouco sobre a patologia, né? O aspecto das células são células grandes, que frequentemente se assemelham, como eu já expliquei, né, a centroblastos ou imunoblastos normais. E como são os centroblastos, né? São células grandes e não clivadas, com os núcleos redondos ou ovais e cromátina vesicular e frequentemente com múltiplos núcleos periféricos e uma borda estreita de citoplasma. Já os imunoblastos são células maiores, com núcleos proeminentes e citoplasma mais abundante, que frequentemente com características plasmocitóricas. Aí lembrar, né, que eles vão ter a expressão na imunistoquímica de antígenos de células PAM-B, o CD19, CD20, 22, 79A, e a expressão do CD45. Aí, com relação à própria fisiopatologia, a gente sabe que dentro da classificação dos linfomas difusos de grandes células B, a gente tem o de centro germinativo, que é derivado de uma célula B do centro germinativo normal e é caracterizado pela expressão de CD10 e os rearranjos do BCL2 devido à infusão do IgHV com BCL2, com a translocação do 14-18. Já as células B ativadas são derivadas das células B pós-geminais e é caracterizado por uma dependência de receptor de células B e ativação constitutiva, com a expressão do IRF4 e o MUM1. Lembrando também que as células B ativadas elas costumam ter, no geral, um prognóstico um pouco mais reservado que os centros germinativos. E também tem os nós, que são os não classificados, e dos três subtipos, como eu tinha falado, né, é associado a uma sobrevida inferior após o R-choque ou de células deativadas. Aí, aproximadamente 55% dos casos de linfomas difusos de células B são diagnosticados em homens e a incidência aumenta com a idade. Nos Estados Unidos, a idade média de apresentação é de 64 anos e a sobrevida global dos pacientes melhorou consideravelmente após a adição do rituximab à quimioterapia combinada padrão. Aí, com relação ao diagnóstico e avaliação inicial, a gente tem que se lembrar, né, que o diagnóstico se baseia na morfologia da biópsia e a imunistoquímica do linfonodo ou local extramodal de envolvimento. E também sempre bom a gente enfatizar, a gente, por exemplo, parecer, a gente, por exemplo, faz a avaliação da cabeça e pescoço para realizar uma biópsia, e perguntou, e a gente queria fazer um truscote ou punção por agulha fina. É sempre bom lembrar que não existe papel para punção aspirativa por agulha fina, porque a gente precisa ter a arquitetura desse linfonodo.
Então, sempre uma biópsia excisional. Atualmente, o PET scan com FDG é a modalidade de escolha para estadiamento, só que até a gente leva em consideração que a gente se encontra no serviço de saúde pública, a gente não tem tanta facilidade para a aquisição do PET scan para o primeiro diagnóstico. A gente consegue com uma certa facilidade para, posteriormente, a gente avaliar a resposta. Por isso, até inclusive diversos guidelines, é possível também considerar a tomografia de tórax, abdômen, cervical e pélvico como alternativa se o PET scan não for viável, ou como uma modalidade de imagem adicional em caso selecionado. A biópsia de medula pode ser considerada para pacientes selecionados e qual é essa situação em que a gente vai fazer a biópsia de medula? Se a gente tiver um PET scan com negativo e o resultado influenciar nesse manejo do linfoma. Como assim? Se, por exemplo, esse paciente tiver uma infiltração da medula óssea, isso influencia para a gente com relação à adesão do tratamento, com quantidade, número de ciclos de quimioterapia que esse paciente vai precisar. E se houver a suspeita de envolvimento do sistema nervoso central, a gente tem que fazer a investigação com ressonância cerebral ou de medula espinhal com contraste e fazer a avaliação do líquido cefalorraquidiano. É importante também a gente lembrar que a gente precisa ter uma avaliação dos pacientes de alto risco através da classificação CNS-PI, que a gente consegue avaliar com relação ao risco de filtração do sistema nervoso central e a depender da localização e de número de sítios nodais envolvidos. O alerta deve ser realizado em todos os pacientes antes da quimioterapia e a avaliação da função ventricular esquerda para pacientes mais velhos e com anormalidade no elétrico, histórico de doença cardiovascular ou fatores de risco. Aqui eu trouxe a avaliação do IPI, né, que é a que a gente mais utiliza para fazer a avaliação prognóstica nos linfomas não Hodgkin. Aí, quais seriam esses critérios? Principalmente para os residentes de clínica, né, que estão com a gente, também os internos que participam da nossa aulas. A gente tem que ter que pontua como de pior prognóstico, uma idade maior de 60 anos, um LDH 2 vezes acima do valor da normalidade, uma performance no ECOG maior do que 2, ou estágio em Harvard de 3 a 4, ou acometimento de doenças extranodais maiores do que 1. E aqui é mostrando com relação à sobrevida global em 5 anos, de acordo com os presença do risco. Aí, outras coisas também são importantes, a gente lembrar que é interessante a gente pedir para os nossos pacientes, a gente tem uma solicitação do FISH para os rearranjos genéticos do MIC, e adicionais podem ser feitos BCL2 e BCL6, para a gente poder diagnosticar pacientes que são duplo ou triplo expressor. E se existe presença de doença volumosa, massas maiores de 7,5 centímetros, ou, por exemplo, maior que 2/3 do mediastino, se forem massas mediastinais, a presença da mutação do gene TP53 com a expressão da proteína P53 e a assinatura de expressão gênica de alto grau molecular. Aí a superexpressão do BCL6, ela previne a apoptose, né, em aproximadamente 30% dos casos, eles apresentam translocação do 14-18, que é uma translocação que envolve a mutação do BCL2 e o gene da cadeia pesada de imunoglobulina. E a presença da mutação do P53 em combinação com o BCL2 sugere que o tumor é derivado de uma transformação do linfoma folicular anterior. E o CEMIC é reorganizado em aproximadamente 10% dos casos. Os rearranjos do CEMIC, juntamente com o BCL2, ou menos comumente BCL6, são chamados de linfomas duplo expressor, e a gente também pode ter o triplo expressor, né, que seria a presença de BCL2, BCL6 e CEMIC, e o FISH cada vez mais importante para detectar essas translocações. O R-choque continua sendo aí com relação aos tratamentos, né? Aqui nessa parte a gente vai dividir em relação aos de primeira linha no primeiro, estágio 1 e 2, e depois a gente vai falando sobre os estágios mais avançados. É importante lembrar que o R-choque continua sendo a espinha dorsal da terapia com linfoma difuso grande células B não tratadas, com número de ciclos e uso de radioterapia dependendo do estágio e do volume do tumor na apresentação baseado nos estudos FLIAR. Para os residentes de clínica que também participam, o estudo FLIAR foi muito importante com relação ao tratamento do linfoma difuso, porque foi realizado levando em consideração o estadiamento do paciente e se existe ou não doença volumosa. Porque em pacientes que estão em estágios mais precoces, a gente poderia, por exemplo, realizar um tratamento com 4 ciclos e avaliar com relação à necessidade das infusões adicionais de rituximab, que é isso que fala no quesito subsequente.
em pacientes que são de 18 a 60 anos com estágio 1 a 2 em um IPI de 0, ou seja, de baixo risco, sem presença de doença volumosa, a gente pode fazer a quimioimunoterapia abreviada, que seria com R-choque 4 ciclos e 2 infusões adicionais de rituximab. A radioterapia não é necessária se a gente for usar as doses dos quimioterápicos em dose plena. Essa abordagem ela alcança remissões duráveis em 60% dos pacientes, e uma coisa que a gente vê muito é a quantidade de estudos e de tratamentos que a gente vê em novas drogas que tentam omitir ou até reduzir a relevância, de certa forma, do esquema R-choque, porque é um esquema que tem sido utilizado por quase 2 décadas como tratamento, mas hoje em dia, inclusive para pacientes que são baixo risco e jovens, continua sendo a espinha dorsal do tratamento. Por quase 2 décadas, o maior avanço no cenário de linha de frente foi só com relação à identificação do benefício clínico de terapias intensificadas nos duplos e triplos pessoas, que a gente poderia fazer o uso da EPOC, do R-Codox com IVAC e o R-Persevade. Só que a gente teve estudos recentes com o uso do polatuzumab, que em combinação com o RCHP e vários agentes, existe a possibilidade de alguns pacientes beneficiarem de acordo com o seu perfil dessa combinação, que a gente vai falar mais para frente. Em pacientes já um pouco mais idosos, né, de 61 a 80 anos, com também estágios iniciais de 1 a 2 IPI de 0, sem doença volumosa, a gente pode considerar uma abordagem adaptada ao PET scan. A gente pode realizar o PET após 2 ciclos iniciais de R-choque. Se o PET tiver em remissão clínica completa, o PET após os 2 segundos ciclos iniciais, que seriam um devir de 1 a 3, completar o tratamento com mais 2 ciclos de R-choque, ou seja, fazer 4 ciclos. E se a gente não atingir remissão completa, ter um devir de 4 ou 5 de captação, a gente faz os 6 ciclos completos, ou seja, 4 ciclos adicionais de R-choque, seguido por consolidação com radioterapia. Aí aqui trazendo um fluxograma diagnóstico, né, que isso foi publicado na American Journal of Hematology, a última revisão com relação ao linfoma difuso grandes células B de 2024, e nos pacientes recém-diagnosticados, duplo ou triplo expressor. Esses pacientes são duplo expressor. A gente pode considerar regime de alta intensidade, como o R da EPOC. Não é um duplo triplo expressor. É um estágio inicial de 1 a 2? Sim. Então, a gente faz o R-choque associado ou não à radioterapia. Não. Esse paciente, ele tem um IPI de 2 a 5, ou seja, o paciente de maior risco? Sim. Aí, a gente pode fazer o polo RCHP, e se não for, seguir com o regime R-choque. Aí, trazendo o polatuzumab, né? Primeiro, o que é o polatuzumab? É um anticorpo direcionado ao CD79B, que, como eu falei no primeiro slide, é um dos, é, um dos antígenos que são expressos em células PAM-B. Então, ele é um agente citotóxico que agiria sobre esse perfil de célula ligado à monometilstaurina E. E é um anticorpo fármaco seguro e eficaz em combinação com o RCHP. O ensaio de fase 3, o Polarix, foi o estudo que avaliou o uso dessa droga, como é que ele foi desenhado. Foi feita a randomização de pacientes de risco intermediário e alto, e foi dividido nos grupos para fazer o uso do Polar-RCHP versus R-choque, e demonstrou um benefício de 6,5% na sobrevida livre de progressão em 2 anos e menores riscos de progressão de doença, recidiva e morte. O maior benefício, em uma análise de subgrupo, inclusive saíram novos estudos recentes com relação a análise de sobrevida global em 5 anos para esses perfis de pacientes. E aí foi visto em análise de subgrupo que o perfil que mais se beneficiaria do uso dessa droga seriam em pacientes do sexo masculino com mais de 60 anos de idade, tendo um linfoma difuso grande células B, com células, na verdade, não seria o clássico, né? É o ABC, como eu tinha falado, eram os pacientes de pior prognóstico, e com os scores IPI mais altos, de 3 a 5, em uma análise de subgrupo mesmo. Aí, agora indo para os pacientes com diagnóstico em doenças mais avançadas. O ideal, e a gente inclusive, o perfil de pacientes que a gente vê muito aqui no hospital, até por conta da questão da dificuldade que esses pacientes têm de conseguir acesso, né, ao serviço especializado no início, são pacientes com diagnóstico mais avançado e até mais idosos. A gente oferecer 6 ciclos de R-choque como tratamento de primeira linha para os pacientes com doença em estágio 3 e 4 e um score IPI de 1. Existe também a possibilidade da gente oferecer 6 ciclos do RCHP com o polatuzumab,
como tratamento de primeira linha para os pacientes da quimioterapia completa, com score PS, com score ECOG PS menor do que 2 e score PI de 2 a 5. A gente pode considerar fazer o esquema RCODOX RAVAC em pacientes com doença de alto risco ou dar ECOG em pacientes com mais de 18 anos, em estágios 2 a 4 e um ECOG de 0 a 2. É importante lembrar também que esses pacientes que têm doenças recaídas refratárias, no geral, eles apresentam desfechos desfavoráveis. A gente vê que existe um perfil de paciente em torno de 20 a 25% de pacientes que eles não vão responder à terapia de primeira linha em estágios mais avançados. E para esse paciente, inclusive, eu acho que tem sido mais importante, inclusive, da parte de estudo, verificar o que existe o benefício. Hoje em dia, a gente tem várias opções de drogas, como, por exemplo, as células com receptores quiméricos de células T, que é o CAR-T, que são células direcionadas contra o CD19, e eles são aprovados no cenário de linfoma difuso grande células B, recaído refratário a uma ou duas linhas de terapia, sendo as que estão aprovadas o Axicel, Tisacel e o Lisocel, para pacientes primários refratários ou recidiva em até 12 meses de tratamento inicial. Esse tratamento é uma opção curativa para 30 a 40% dos pacientes, que, assim, se a gente levar em consideração que é um perfil de paciente que evoluiria inexoravelmente mal, essa estatística é bastante animadora para esse perfil de paciente. E as taxas de respostas globais e remissões completas com CAR-T estão entre 80% a 86% e 54% a 66% no cenário de segunda linha, 42% a 82% e 52% a 54% no cenário de terceira linha. Dados de longo prazo mostraram respostas duráveis com a sobrevida mediana de 25,8 meses, 11,1 meses e 27,3 meses em 63, 40 e 24 meses de acompanhamento para o AXI, TISA e Lisocel. E as toxicidades das células CAR-T são geralmente controláveis em uma ampla gama de pacientes, com síndrome da liberação de citocinas de grau 3 e ICONS variando de 1 a 13% e 4 a 12%, na maioria dos ensaios clínicos. As limitações de produtos CAR-T autólogo atualmente aprovados incluem o tempo de fabricação prolongado, que isso é uma coisa importante de levar em consideração, inclusive quando a gente pensa nas terapias, porque para poder fazer o CAR-T a gente tem que ter a manufatura, que então faz a coleta das células, é enviado para o centro que vai fazer a mudança e a aplicação dos vetores, para depois o paciente poder realizar a terapia. Então, é uma terapia que ela tem que ser pensada e programada. Não é um tipo de coisa que um paciente que está em franca recaída em piora clínica ele vai ter tempo hábil para poder fazer. Isso é até outra coisa para a gente levar em consideração com relação ao tratamento. Que a gente precisa fazer algum tratamento de ponto de resgate antes desse paciente conseguir ir para o CAR-T. E também o fenótipo de células T esgotado contribui para resultados piores. Aí, a gente também é importante levar em consideração uma coisa que a gente, inclusive, discute muito, é porque cada vez mais nos quadros de linfoma, tudo, como se o transplante autólogo estivesse perdendo espaço. A gente tem que levar em consideração também as realidades em que vivemos e também dentro do cenário de assistência pública, que a gente tem dificuldade de acesso a diversas dessas drogas. Então, o transplante medula óssea continua sendo uma opção viável em pacientes elegíveis, com linfoma difuso grandes células B de alto risco, e particularmente para aqueles que alcançam quimiosensibilidade após terapia de resgate. Quando eu falo em quimiosensibilidade, para também poder explicar para os residentes de clínica e também para os internos. Existem alguns perfis de pacientes que, inclusive, a gente consegue observar que eles não são quimiosensíveis. Por exemplo, pacientes que recaem ou são refratários primários, no geral, eles não têm boa resposta à quimioterapia. Então, às vezes, não seria um paciente com candidato ideal para a realização do transplante. E esse perfil de pacientes se beneficiariam, seriam que teriam resposta completa ou parcial ou recidiva tardia, mais de 12 meses da terapia inicial. Então, quando a gente pensa no resgate, a gente tem que tentar organizar e encaminhar esse paciente o mais breve possível para o centro transplantador, porque é uma janela muito curta que a gente tem para poder indicar a melhor terapia para esses pacientes. E os pacientes que atingem remissão completa, remissão parcial antes do transplante apresentam sobrevida maior. Aí uma coisa também para a gente trazer é com relação ao estudo coral, que avaliou 396 pacientes em primeira recidiva e foram randomizados para receber o RAIS e o RW, que são esquemas de resgate, seguidos pelo transplante. Tem um acompanhamento mediano de 27 meses, sobrevida livre
de doença, sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em 3 anos foram de 31%, 37% e 49%, respectivamente. Então, o que a gente pode tirar com relação a esse estudo? Que, embora a quimioterapia de resgate com transplante deve ser considerada em pacientes com recidiva inicial além dos 12 meses, ou após a falha ao CAR-T, o CAR-T agora é amplamente considerado um tratamento padrão em cenários de terceira e segunda linha para a maioria dos pacientes com a doença refratária primária e recidiva dentro de 12 meses de terapia. Aí aqui trazendo outro fluxograma, né, com relação aos pacientes que são recaídos refratários elegíveis a transplante. Quais seriam as terapias de segunda linha que a gente tem que levar em consideração? É um paciente que recaiu em menos de 1 ano, ou seja, é um paciente que provavelmente apresenta uma quimiorrefratariedade. A primeira linha de terapia que a gente tem que pensar é o CAR-T, sendo o liso e o Vaxicel boas opções. Uma terceira linha, que inclusive eu não trouxe nos slides, mas também foi a gente observou, por exemplo, no estudo GLOW, que foi com relação ao glofitamab associado com o GEMOX, o benefício de sobrevida livre de progressão e sobrevida global nesse perfil de pacientes com múltiplos esquemas de quimioterapia, que seriam os anticorpos biespecíficos, que é um tratamento também para a gente levar em consideração nesses pacientes recaídos e refratários. Até se a gente pensar que é um paciente em câncer recaído que não teria tempo para poder realizar o CAR-T, uma terceira linha possível, os anticorpos biespecíficos. É um paciente com mais de 1 ano de recaída. É um paciente que possivelmente se beneficiaria e apresenta quimiosensibilidade. A opção que a gente teria era fazer uma quimioterapia de resgate, depois fazer a consolidação com o transplante. Em terceira linha, caso esse paciente recaia, ele também pode levar em consideração a realização do CAR-T ou até dos biespecíficos. Aí aqui é trazendo um pouco do estudo, que foi o estudo para essa apresentação, na verdade, né? Que foi um estudo realizado na China, que era a respeito do acompanhamento a longo prazo de um centro de transplante para pacientes com diagnóstico de linfoma difuso grandes células B, agora na vigência da terapia com rituximab. Esse estudo foi um estudo baseado em dados de vida real, e é retrospectivo e uma análise de um centro único. Aí a descrição do estudo, né? É um estudo unicêntrico de pacientes com linfoma difuso grandes células B submetidos ao primeiro transplante entre abril de 2013 e fevereiro de 2023, que foi conduzido no Departamento de Hematologia no Hospital de Pequim. Todos os pacientes receberam quimioterapia base rituximab de primeira linha, ou seja, todos esses pacientes eles tiveram acesso à mesma terapia e à primeira linha de tratamento em pacientes no caso, que teve primo diagnóstico. Entre eles 119 pacientes receberam R-CHOP ou um R-CHOP de primeira linha, enquanto alguns pacientes, que foi um número menor do total de pacientes, 22 pacientes com alto risco biológico, como eu tinha explicado previamente, que era uma opção para terapia de primeira linha, eles receberam R da EPOC. Aí, eles também estabeleceram o que seria o alto risco biológico dentro do estudo. Seriam pacientes duplo, triplo expressor, com a deleção do TP53 e a expressão do P53. E a avaliação da resposta tumoral baseou-se principalmente no PET-scan, que, como eu falei, é o padrão ouro para a gente avaliar, né? E a mobilização das células-tronco foi realizada com GCSF ou ciclofosfamida mais etoposida com rituximab a critério médico responsável. E os regimes terapêuticos consistiram em CBV em 74 pacientes, ou BIM, que é o que a gente também classicamente utiliza para o transplante aqui no hospital, em 57 pacientes. Alguns pacientes, um número de 10 pacientes com envolvimento do sistema nervoso central, receberam condicionamento à base de Tiotec. Características, né? Um total de 141 pacientes com linfomas difusos submetidos ao primeiro transplante foram incluídos nesse estudo. A idade mediana do transplante foi de 52 anos, incluindo 28 pacientes com mais de 60 anos no transplante. E a doença primária foi categorizada como estágio avançado de alto risco pelo IPI, número significativo de pacientes, sendo aproximadamente de 85,8% e 77,3%, respectivamente. Os pacientes que eram com estágio avançado e que tinham um IPI elevado também. E a maior parte dos pacientes recebeu a consolidação do transplante como parte do tratamento de primeira linha. 19 pacientes apresentaram doença autoimune. Isso é relevante também porque, como a gente vai ver, esse perfil de paciente tinha algumas características que eram importantes por avaliadas nesse estudo.
antes do linfoma, e a maioria deles, 94,7%, tiveram histórico de uso de corticosteroides ou agentes imunossupressores antes do transplante. Por que isso também é relevante? A gente vê que pacientes com uso de imunossupressores, inclusive, têm às vezes uma dificuldade na enxertia, justamente por conta desse uso prolongado de imunossupressor. E 2 pacientes receberam corticosteroide como terapia de manutenção até o transplante. Entre os pacientes com diagnóstico de doença autoimune, a mais comum foi Sjögren, seguida de artrite reumatoide, lúpus, psoríase, uveíte e colite ulcerativa. Todos os pacientes enxertados teve um tempo médio para atingir a enxertia neutrofílica de 11 dias e para atingir neutrófilos acima de 500, que inclusive é bem semelhante com o que a gente observa aqui no hospital. E o paciente apresentou uma falha no enxerto de plaquetas, e os outros pacientes alcançaram o enxerto de plaquetas em uma mediana de 12 dias. E a recuperação plaquetária foi significativamente mais lenta em pacientes com doenças autoimunes, enquanto a associação com o enxerto de neutrófilos foi insignificante. Com relação às toxicidades, as infecções representaram as principais causas de mortalidades não relacionadas após o transplante, e a neutropenia febril foi prevalente em quase todos os pacientes. As infecções bacterianas foram mais comuns dentro de 100 dias após o transplante, e 2 pacientes morreram de bacteremia grave ou sepsis. Para os pacientes com doenças autoimunes, apresentaram a incidência moderadamente maior de infecção fúngica, e um total de 10,6% dos pacientes morreram, com 73,3% devido à própria recidiva do linfoma. E sobrevida global e sobrevida livre de progressão em 3 anos, todos os pacientes foi de 90,2% e 82,8%, respectivamente. Sobrevida global e sobrevida livre de progressão mediana não foram alcançadas. Não houve diferenças no prognóstico do transplante de pacientes com doença sistêmica e outros pacientes com doenças autoimunes. A idade, uma coisa que também é interessante lembrar, porque às vezes as pessoas acham que é um paciente muito idoso, não teria condições de transplantar. É sempre importante a gente também fazer uma avaliação geriátrica sobre esses pacientes, porque, inclusive, nesse estudo, que era um estudo de vida real, foi visto que não teve um impacto na sobrevida pós-transplante, a idade. O valor de corte de 60 anos, com sobrevida global em 3 anos, de 88,2 versus 91,9, a sobrevida livre de progressão em 3 anos, de 80,4 versus 83,3. E ambos os P's, como a gente pode ver, não foram significativos. No grupo do transplante em primeira linha, os pacientes com TMO em primeira linha demonstraram uma sobrevida significativamente prolongada após o transplante, em comparação com aqueles sem o transplante em primeira linha. A sobrevida global em 3 anos de 19 pacientes com o transplante, com padrão de tratamento, foi de 77,4%. E no último acompanhamento, 28 pacientes sofreram recidiva hematológica após o transplante, e quase todos apresentaram recidiva dentro de 24 meses após o transplante. A incidência cumulativa da recidiva em 3 anos foi 19,8%, e os pacientes que recidivaram receberam, em sua maioria, tratamentos adicionais. Aquilo que eu estava explicando, né? Um tratamento não necessariamente anula o outro. A gente pode sempre ter a opção de pacientes que às vezes recaem, a gente pensar em outras terapias, até por a gente hoje em dia ter essa ampla gama de terapias disponíveis. Para esses pacientes, foram ofertados CAR-T, número de 7 pacientes, transplante alogênico, 5 pacientes, terapia combinada do transplante com o autotransplante em 3 pacientes. Aqui é trazendo as curvas de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, recaída, e também observando alguns perfis específicos, né? Uma coisa interessante desse estudo foi demonstrar com relação aos pacientes que tinham doenças autoimunes. Que a gente observar com relação a essas curvas, a gente vê que tem uma abertura das curvas com relação aos pacientes que têm doença autoimune e os que não têm. Então, seria um perfil de paciente que provavelmente evolui de forma pior mesmo, esses pacientes que têm doenças autoimunes associadas. É um pouco difícil de até se correlacionar, porque foi um estudo retrospectivo, né? Então, existem diversas coisas que acabam interferindo com o resultado desse estudo. Aí, aqui também trazendo as curvas com relação à sobrevida livre de progressão e recaída depois de transplante e sobrevida global. Aí, a discussão do artigo, né? Que é importante de tirar desse artigo, dessa apresentação, que a idade ela não apresentou uma diferença significativa no desfecho, com valor de corte de 60 anos, conforme aplicado nos scores IPI, e pacientes jovens com características biológicas de alto risco apresentaram sobrevida favorável após o transplante,
Então, é um perfil de paciente que a gente tem que levar em consideração e levar o mais brevemente para implantar também, sugerindo que o transplante pode superar um impacto prognóstico adverso desses fatores de risco. E o estado da doença antes do transplante foi um importante fator prognóstico dependente para os resultados do transplante. E a terapia com células CAR-T é a terapia de escolha para pacientes com doença refratária primária ou recidiva precoce. Aí aquilo que eu tinha trazido com relação às curvas e comentários. É importante também conhecer as comorbidades e conhecer também o perfil dos nossos pacientes, porque nesse estudo foi visto que as doenças autoimunes são cada vez mais reconhecidas como fator predisponente para linfoma. E o histórico das doenças autoimunes foi identificado como um dos fatores independentes mais contributivos para a sobrevida pós-transplante. E os dados do mundo real indicam que o transplante como consolidação se correlaciona com melhores taxas de cura e desfecho favorável em pacientes com linfoma difuso e grandes células B de alto risco, potencialmente mitigando o impacto prognóstico adverso da doença por PEC positivo. Na prática clínica, os fatores socioeconômicos resultam em acesso limitado a terapia inovadoras, como CAR-T específico. É reconhecida as limitações do estudo, que nem eu tinha falado, né? Então, estudo retrospectivo, e existe um desequilíbrio do tamanho amostral e esses subgrupos pequenos podem levar a um poder estatístico pequeno. Conclusão, o transplante pode ser uma estratégia viável para melhorar os desfechos de pacientes com linfomas de grandes células B de alto risco. São necessários desvendar melhor os mecanismos adjacentes, desenvolver estratégias para melhorar o desfecho após o transplante para esses pacientes e o histórico de doenças autoimunes. Obrigada. Obrigado, Laura, pela excelente apresentação. Você pode descompartilhar para a gente poder discutir, né? Tá. Então, acho que você colocou algumas coisas que são interessantes no começo da sua aula, principalmente a questão da biópsia, né? A gente começa por esse aspecto. É muito comum, tá, as pessoas quererem ir pelo caminho mais fácil, que é a biópsia de agulha fina, né? Ali, inclusive, é uma discussão engraçada, não tem fim, porque a gente acha que conseguiu, de alguma maneira, catequizar e explicar e dizer por que para nós é importante a estrutura do linfonodo, né? Mas toda hora aparece alguém querendo fazer uma biópsia por agulha fina. Às vezes o caminho mais fácil não é o melhor. E a gente tem o papel de explicar que não é para nós um bom exame, né? Pelo que você já explicou. Uma coisa que me preocupou na sua apresentação é que quando você se referiu a o CEMIC, BCL2, BCL6, você usou corretamente a expressão, né? E depois a comprovação com o FISH, mas ao longo da sua apresentação você às vezes usou a palavra que a expressão desses marcadores foi usada para definir a conduta de quimioterapia. E isso me preocupa, eu vou dizer porque eu acho que o doutor Dário está aqui, que é patologista, professor da faculdade de medicina, pode nos ajudar também. É muito frequente a gente encontrar relatos de expressão na imunohistoquímica que não se comprovam no FISH, na hibridização in situ. Então, é uma coisa que eu gostaria depois que ele comentasse, e eu queria que você confirmasse se de fato você usou o termo correto, entendeu? Porque a gente habitualmente não usa a expressão para definir estratégia de tratamento. O que na prática, o que eu faço, eu tento comprovar se aquela expressão de fato é real, tá? Então, isso é um aspecto. Uma coisa importante, não sei se você quer falar agora, Laura. Não, é isso mesmo, professor, que a gente às vezes tem a presença na imunohistoquímica, mas isso não se confirma pela expressão da proteína, né, que tem se Pois é, confirmado mas, no FISH. mas eu fiquei preocupado que você usou esse termo para definir, inclusive, estratégia de mudar do shop para da EPOC ou coisa do gênero. Eu entendi errado Eu tinha visto com relação aos estudos, mas era falando com relação, pelo menos tinha sido utilizado nesse estudo em especial, e falava também, mas era principalmente com relação à expressão da proteína, porque verificação de aumento do risco. Mas só a expressão por imunistoquímica não é para se definir mesmo, não, porque na imunistoquímica não se confirma.
É muito importante, então, isso. Então, o conceito que eu tenho é esse, tá? Uhum. Conceito que eu, inclusive, uso na minha prática e, assim, nos últimos, sei lá, 15 anos, um pouco mais, talvez, eu tenho usado isso e já tratei algumas pessoas, várias pessoas, que só com expressão e não se confirmaram no fiche e que responderam bem a R-Shop e entraram em remissão e não recaíram. Então, assim, mais ou menos uma ideia, um conceito que eu tenho e por isso que eu estou batendo nessa tecla. Mas depois a gente pode ouvir o doutor Dário falar. Mas pode diga, Laura, pode dizer. Não, inclusive, no último guideline que saiu da Sociedade Britânica, também falava sobre a necessidade da confirmação da expressão por fiche, né? Exato, exato. Bem, Porque muito bem lembrado, é verdade. É, muito bem lembrado. Por isso que eu me preocupei um pouquinho com a sua na apresentação, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Uma coisa super importante que você comentou, a questão da radioterapia, né? Então, qual o conceito clássico que a gente tem de associar a radioterapia? É aquela doença Buch, né? E que aí o conceito de definição de Buch vai desde aquela lesão inicialmente do mediastino, maior do que um terço do tamanho do mediastino, ou mesmo maior que 5 centímetros, maior que 10 centímetros, enfim. São vários conceitos e para nós é importante porque a gente tem muito frequentemente doença Buch, né, no nosso meio. Então, acaba que a gente muitas vezes lança mão da radioterapia, infelizmente, né? Podendo não usar é o ideal. Menos toxicidade, menos segunda neoplasia. Esse é um ponto. Outra coisa importante é a opção do polotuzumab, né, do anti-CD de 79 como associada ao CHP. Então, é uma estratégia importante de resgate e para doentes com doença mais avançada é uma excelente droga, né? A gente espera que ela entre aí no SUS, para que a gente possa. Uma coisa que eu achei interessante, você citou, e é uma coisa que já está acontecendo na prática, mas que é importante a gente falar, que é o uso do PET Interim no linfoma difuso de grandes células, né? Isso começou com o linfoma de Hodgkin lá atrás, né? E é você ter a opção de fazer um PET após o segundo ciclo e você vislumbra a perspectiva de que tenha uma redução de pelo menos 75% da doença inicial para você entender que está no caminho certo, né? E aí isso colocado assim de maneira bem explícita por não Hodgkin é interessante também e ajuda muito, né? Quando você tem acesso, tá? E aí depois a gente pode conversar um pouquinho de CAR-T, transplante autólogo. Transplante autólogo, aliás, eu acho que eu já vou dizer, aproveitar e dizer, para nós no SUS, na realidade, não só no SUS, mas no mundo inteiro, a possibilidade de resgate com transplante autólogo, ela é muito importante, porque o custo envolvido com o carteira ainda é muito alto, né? Então, a gente não tem como usar carticel upfront, né? Eu acho que a gente tem que ter isso claramente. Lógico, se o cara recai com menos de um ano, ou nem entra em remissão, é improvável, né, que você vá conseguir resgatar esse indivíduo com um transplante autólogo. Alogênico para não-Hodgkin é uma raridade, tá? Diferente até do Hodgkin. O Hodgkin a gente acaba fazendo mais haploidêntico, tem feito muito, tem uma boa casuística comparado ao não-Hodgkin, tá? E é importante para os internos e residentes uma observação. As doenças autoimunes, elas aumentam a chance de desenvolver doença linfoproliferativa. No Sjögren, pessoal, é, quem tem Sjögren tem 30 vezes mais chance de ter linfoma, de ter doença linfoproliferativa do que um indivíduo que não tem síndrome de Sjögren. Então, isso é muito alto. Por isso que o Sjögren, inclusive, é o que mais tem aí, né? Que você mostrou, tá? Aí, eu não sei se o doutor Dário quer fazer um comentário sobre isso que eu falei, doutor Dário. Bom dia. Sobre a história da expressão e da Bom hibridização dia. em si. Tá, Bom dia. tá ouvindo, Fernando? Estou ouvindo, muito bem-vindo, professor. Ah, tá. Bom dia, viu? Não, Bom eu queria dia. só, primeiro,
primeiro comentário é relacionado à biópsia do linfonodo, certo? A Sociedade Brasileira, para ficar bem claro, de Patologia, cita isso e enfaticamente. Para as hemopatias linfóides, eles recomendam a exéresis do linfonodo, jamais uma biópsia por agulha. Por quê? Porque você tem a arquitetura do linfonodo e muitas vezes você pode ter áreas dentro do linfoma que são diferentes. Por exemplo, você pode ter um linfoma que tem pequenas células, mas que já apresentam áreas de grandes células e elas podem ser focais, localizadas. E a biópsia de agulha pode não pegar. E aí você já classifica como linfoma de grande célula. Então, para a hemopatia linfóide, não é recomendado realmente a exéresis do linfonodo, e o que o Fernando comentou é verdade. Muitos colegas insistem, eu já recebi várias biópsias por agulha, né? Inclusive, para dar diagnóstico do linfoma e classificação, fazer a classificação fica muito difícil. E com relação à expressão, realmente, por exemplo, o linfoma de grande célula, double hit, triple hit, ele só considera se você tiver o rearranjo através do FISH. Só a expressão não considera. Você pode ter BSL6 positivo, BSL2, mas não ser caracterizado como double hit. Então, tem que ter realmente essa colaboração, essa confirmação no FISH. E muitas vezes é o seguinte, no caso do CEMIC que apresenta, eles só consideram, até recomendo você fazer o FISH se a positividade for acima de 40%. Se for abaixo, eles nem recomendam. Então, é esse comentário que eu queria fazer. Obrigado, viu, doutor Dário? Em 20% é o ponto de corte? Eles falam acima de 40%. 40%, perdão, 40%, ótimo, excelente. É bom que os meninos escutem isso, porque esse conceito precisa estar claro, pessoal, para todos nós, tá? E a gente poder, de alguma maneira, usar isso como referência. É importantíssimo isso, tá? Porque senão a gente vai começar a fazer muito mais quimioterapia para os doentes do que de fato precisa, baseado nesse exame. Queria ouvir, os comentários do Gustavo. Pessoal, primeiramente, parabenizar a Laura pela excelente apresentação. O cenário de hoje que a gente tem é um cenário de bastante mudança, né? Cada vez mais tecnologias novas, bispecíficos, CAR-T, medicações imunomoduladoras aí para o cenário de recidivado refratário. Mas, realmente, para o cenário SUS, a gente ainda tem alguns desafios quanto à instituição dessas drogas na nossa prática. Então, a utilização do transplante autólogo no cenário do recidivado refratário é ainda essencial. A gente sabe que esses pacientes, claro que, como o próprio doutor Fernando comentou, né, os pacientes que são de recidiva precoce, menos de 2 meses, ou pacientes refratários primários, eles tendem a não ser quimiosensíveis, né, como a Laura, inclusive, explanou para os meninos do internato da residência de clínica, né. O fato de não ser quimiosensível acaba diminuindo as chances da gente conseguir levar esse paciente em uma resposta pelo menos parcial ao transplante, que é o essencial. Esse paciente tem que estar em resposta, em algum grau de resposta, para a gente conseguir uma eficácia maior com a quimioterapia de alta intensidade, que é isso que é o transplante autólogo, na verdade, né? A gente expor o paciente a uma quimioterapia de alta intensidade e acaba levando a uma mielossupressão importante, com dificuldade de recuperação da hematopoiese de maneira espontânea, fazendo o resgate com as células troncomatopoiéticas. Dessa forma, então, o paciente precisa ter essa quimiosensibilidade. Então, para o cenário de pacientes recidivados precoces e refratários, a melhor estratégia, de fato, seria, na disponibilidade, a utilização de tecnologias como a do CAR-T. E uma coisa que eu achei realmente bem interessante, assim, da apresentação, mudando um pouquinho até de tópico, essa questão da relação com a doença autoimune, né? Que a gente já sabe, de fato, da existência dessa relação, da proliferação de linfócitos aí pela expressão antigênica maior, dado pelas doenças autoimunes. Mas o que eu achei interessante foi a diferença de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, assim, bem marcada aí pelo estudo, né, com a separação das curvas.
Eu, assim, eu esperava que tivesse alguma diferença entre eles, mas que não fosse uma diferença tão grande. Então, realmente, falando a favor aí da relação bem interligada que tem a expressão antigênica e a proliferação de linfócitos aí até um estado anômalo, um estado realmente de doença clonal. E um outro ponto, pode dizer, professor. Não, eu queria só complementar o que você está dizendo, e que também a recuperação às vezes é mais difícil, né, desses doentes, a plaquetopenia é mais prolongada e tal. Ficar atento a isso, né, saber que tem essa possibilidade, só esse detalhe. Sim, sim. Até pela questão da utilização das drogas imunossupressoras, né, associadamente. Isso. E também relembrar, né, que para pacientes, até eu acabei pulando um pouquinho, que eu fui falar dessa questão das doenças autoimunes, mas ainda falando do CAR-T na segunda linha, nessa possibilidade, né, caso a gente consiga realmente incluir aí a nível SUS futuramente, através do CAR-T acadêmico, por exemplo, lembrar que atualmente a aprovação para a segunda linha a gente tem para o Axicel e para o Lisocel. E no Brasil a gente só teria disponível, por exemplo, o Axicel. O TISA acaba ficando mais para pacientes de terceira linha realmente. Deixa eu só fazer um comentário, Gustavo. Mas na verdade nós temos no Brasil os dois, né? O que você está dizendo é com relação Ao Lisocel. assim, a maneira como você vai, a logística do tratamento, o Isso, algoritmo, né? né? É Isso. importante todo mundo. Nós só não temos aqui o Lisocel, pessoal, Isso. tá? Só para reforçar, para ficar claro, né? A gente tem disponível o Axicel e o Tisacel. Em cenário de segunda linha, podemos utilizar o Axicel, né, no paciente recidivado precoce ou refratário primário. E no cenário de terceira linha, a gente pode utilizar tanto o Axicel quanto o Tisacel. Aí Isso. indisponível no momento só o Lisocel realmente dentro do Brasil. E ademais, assim, realmente reforçar mesmo, assim, um fato que assim, eu escuto já desde que eu entrei na residência, e é uma coisa que é importante mesmo a gente diferenciar, que já foi comentado pelo Dr. Dário sobre a questão da diferenciação entre um expressor e um HIT, né, um paciente que tem a translocação de fato, e achei bem interessante esse corte aí dado de 40%. É uma coisa que eu vou levar aqui para a minha prática para realmente balizar mais as condutas daqui em diante. Agora fique claro que esses 40% é para você valorizar e não para você tomar como uma verdade e seguir por um caminho de quimioterapia mais agressiva, certo? Certo, com certeza. É muito importante, pessoal. Eu me preocupo com isso porque eu eventualmente tenho visto condutas baseadas só na expressão. E isso me preocupa muito porque você acaba fazendo mais quimioterapia e até o pro próprio paciente mais esclarecido e eles ficam apavorados, né? Porque eles sabem que a doença deles é mais grave, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E volto a dizer, na prática já vi muita gente com expressão que, inclusive, doutor Dário, é interessante, porque nem sempre vem o percentual, né? Na É interessante imunohistoquímica. colocar, né? Eu acho que é uma Pode coisa que colocar a que gente para tem que, esses casos aí, eu acho que seria interessante colocar, viu? Por pedir exemplo, aos para o colegas. BCL2 é outro também. Tem colegas, autores, que só consideram positivo o BCL2 se ele tiver pelo menos uma expressão de 50%. Abaixo disso, eles não consideram, eles dão como negativo. Eu tive um caso agora, que era triplo expressor, e aí eu pedi para fazer fiche, e o fiche só veio o BCL2. E aí eu deixei quieto, né? Porque não continuei com o tratamento que eu estava fazendo, não mudei a minha abordagem de tratamento, porque tanto o BCL6 como o CMIC foram negativos. E tem até uma citação na aula aí da Laura, comentando sobre o BCL2 isoladamente como com uma menor apoptose, né, Laura? Cê- Isso. cê- cê- quer dizer, aumentando a resistência, mas
A princípio não muda, né, a conduta, né? Pelo menos eu nunca li nada que fizesse a gente mudar o esquema de quimioterapia ou fazer mais agressivo baseado nisso. Mas, de todo modo, é uma informação importante, né? Não, inclusive eu vi só mais como informação mesmo dentro da patologia, mas nenhum artigo que eu vi falava com relação à mudança de tratamento baseado nisso, não. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu queria, então, ouvir perguntas, comentários da Lisiane. Oi, bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo, sim, Lisiane. Parabenizar primeiramente a Laura pela aula. O linfoma difuso de grandes células B, a gente vê que ainda é uma neoplasia hematológica, ainda é muito comum, né? No ambulatório, inclusive, a gente vê bastante. E é sempre bom a gente revisar, né, novas terapias, porque apesar de ser uma neoplasia que responde muito bem ao R-CHOP, que é uma linha de tratamento que existe há muitos anos, pelos estudos, a gente sabe que tem uma resposta muito boa ao R-CHOP, mas a gente vê no ambulatório também os pacientes que não respondem por ter dificuldade no diagnóstico, né, que a gente ainda também observa muito isso no cenário do SUS, que os pacientes têm um atraso no diagnóstico ou por falta de conhecimento dos médicos que atendem na atenção primária, ou por falta até de conhecimento de como fazer o diagnóstico, como até foi mencionado, né, a gente vê que ainda essa questão de como solicitar biópsia ainda tem dúvida, né, quanto à questão da exérese do linfonodo, que a gente vê muitas na faculdade, mas ainda assim tem questões de dúvidas sobre isso. Mas que eu acho que é muito bom saber que tem muitas linhas de tratamento hoje disponíveis para os pacientes refratários, e que no SUS, apesar de a gente ter limitações terapêuticas, a gente consegue ainda encaminhar esses pacientes para o transplante, né? E a gente vê algumas boas respostas desses pacientes que conseguem alcançar remissão com o tratamento quimioterápico e vão consolidar no transplante autólogo. Ótimo. Eu queria fazer dois comentários. Tem uma situação, pessoal, que é aquele doente grave em UTI, que você não consegue biopsiar, que tem às vezes lesão em mediastino ou num lugar inacessível. Nessa situação específica, você pode fazer uma punção, uma agulha, uma punção por agulha e ver se aquilo é uma doença linfoproliferativa ou mesmo um carcinoma. E aí, até para você tomar uma conduta imediata, e aí você é um recurso que você pode usar, não está errado, tá? Então, lembrar disso, que essa situação excepcional, ela pode ocorrer. Uma coisa que a gente tem que comentar, que está ali no algoritmo da Laura, que ela mostrou, e que a gente falou pouco, é a possibilidade, né, de anticorpo monoclonal associado à lenalidomida, né? Tá? Então, o chamado tafalena, né? Que é uma opção aí, às vezes, quando você não tem outras alternativas. No mundo ideal para mim recaiu após um ano ao transplante autólogo. Menos de um ano, CAR-T. Eu acho que isso é que teria que ser para nós aqui no Brasil, tá? Então, essa eu acho que talvez devesse ser o que é possível fazer para nós. Tem lugares em que tem um acesso maior, por exemplo, uma experiência que eu tive na Arábia Saudita, onde eles têm acesso ao CAR-T, fazem 200 CAR-Ts no King Faisal por ano. O doente com alto risco, ele vai direto para o CAR-T, não vai nem para o autólogo, mas é um cenário totalmente diferente do brasileiro, do da América Latina, né? Ou dos países chamado Low Middle Income Countries, né? E o Brasil, que na verdade está um pouquinho acima, né, do Low Middle Income Countries, mas não é grande coisa. Então, eu acho que a gente está chegando ao fim da nossa apresentação. Queria então, Laura, que você concluísse, fizesse as suas considerações finais aí. Queria agradecer ao doutor Dário pela Fernando, presença. Fernando, Oi, doutor Dário, estou lhe ouvindo, pode falar. eu queria só fazer um comentário.
antes da Laura, que é o linfoma difuso de grandes células, só para realçar esse, ele é o mais frequente entre nós e em outros locais, né? O mais Sim, frequente. E aí eu queria só ressaltar aquelas formas caprichosas de apresentação. Uma delas eu me lembro, duas, aliás, que o paciente tinha um linfoma de grandes células, aquele chamado rico em células T, primário da medula óssea. Ele não tinha sim, me linfonódio, lembro. mas Eu, eu lembro eu me desse caso, lembro é desse teu, né? caso. Era, Aí, isso aí era. só a gente conseguiu fechar com o imunohistoquímico, porque tinha grandes células, era uma apresentação nodular na medula, e que se expressava bem, muito bem o CD20. Eu disse, não, isso aqui é tumoral, porque as células grandes expressando CD20 não pode ser reativo. E realmente essa apresentação é muito caprichosa. E outra que eu me lembro, que no Brasil, pouca gente tem esse caso, eu tenho aqui, é o linfoma de grandes células intravascular. Você pode olhar que tem na classificação da OMS. Eu Lembro também, doutor Dário. É, tenho um caso aqui, que a paciente tinha hepatosplenomegalia, panstopenia e febre, e foi para o Hospital São José, porque a suspeita era calazar. E ela faleceu no hospital. Foi para a autópsia, e o residente, quando recebeu a lâmina, me chamou. Disse, não, rapaz, aqui tem uma lesão, grande célula, dentro dos vasos. De grande célula, aqui nós temos que fazer imunohistoquímica. E era o linfoma de grande célula intravascular, que é raríssimo, é excepcional. Mas eu queria só lembrar esses dois casos de apresentação muito caprichosa nesse linfoma de grande célula, viu? tá. Doutor Dário, pessoal, professor Dário, ele é um dos primeiros hematopatologistas brasileiros com formação na França e que foi quem implementou a imunistoquímica no estado do Ceará e um das primeiras do Brasil. E assim, eu tive o privilégio de trabalhar aí durante mais de 20 anos com ele, lado a lado, e aprendi muito com ele, e aprendemos muito juntos, porque a gente viu o processo de mudança das classificações dos linfomas e, eh, por exemplo, a gente viu os primeiros casos de linfoma de Hodgkin e não Hodgkin conjuntos, os hépatos esplênicos, gama delta, esses intravasculares, esses primários de medula óssea, e tantas outras coisas, né? O linfoma B rico em células T, que não tinha muita. Os linfomas interfoliculares, né, doutor Dari? E uma coisa que eu queria lhe convidar para o senhor preparar é um overview só dessas raridades, para o senhor apresentar um dia aqui para a gente, tá? Queria lhe convidar, fazer esse convite de público para a gente ter essa. É importante aí para todo mundo conhecer um pouco dessa sua experiência, tá? Então fica o convite. Carla, você faz a última pergunta, Carla, o comentário. Oi, oi, professor, bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Maria e a Laura, né, pela aula. Mas a dúvida que eu fiquei era em relação aos pacientes que são estágio 1 e 2, né, e que tem um IPI de 0, que a gente poderia fazer os 4 ciclos de R-CHOP. E se a gente faria o PET, seria melhor no pós-segundo ciclo ou antes do quarto ciclo, né? E em relação à radioterapia, se assim, por exemplo, o PET viria só uma doença, captaria só uma doença localizada, né, em um só local, e se a radioterapia poderia funcionar para, né, terminar o tratamento do doente, ou se decidiria pelos outros 2 ciclos de R-CHOP, né, para fazer os 6 ciclos de R-CHOP. Qual é a Pronto, bom. classificação, Carla, inicial do paciente? Estágio 1, 2, com IPI de 0. Aquele primeiro que tu citou no começo, que seria a possibilidade dos 4 ciclos de R-CHOP. Quer responder, Laura? Ou eu respondo? O que você sabe, professor? Não, pode responder se você quiser responder, por favor. Assim, o que é que recomenda também no próprio, isso eu tirei do guideline britânico, inclusive. Para pacientes que estão em estadio inicial e são de baixo risco, existe o benefício do PET inteirinho de você realizar após o segundo ciclo, porque é um paciente que tende a responder melhor, Carla. Então, seria interessante porque a gente poderia omitir doses de quimioterapia subsequentes para esse paciente e até evitar toxicidade. Então, no caso, se fosse o paciente que fez um PET inteirinho, captação localizada, por exemplo, tem
massa, mediastinal, localizada, tudo. E o PET inteirinho dele, a gente vai ter que classificar de acordo com a captação do PET por Deauville. Se ele tiver uma captação elevada, eu acredito que seria benefício a gente realizar as quimioterapias e consolidar com a radioterapia, se for em região localizada. Ok, deixa eu fazer um comentário, Carla. É muito importante, a sua pergunta teria que fazer um PET ínterim e teria que fazer um PET após o quarto. O objetivo do PET ínterim é para dizer a você, estamos no caminho correto, tá? Não é para você finalizar a conduta, certo? Então, a reavaliação é após o término daquela quimioterapia. Na nossa realidade, tem duas coisas que foi bom demais você ter perguntado, porque eu tinha esquecido, inclusive. É muito difícil a gente fazer isso na nossa realidade, porque os nossos doentes chegam, na sua grande maioria, estágio 3, 4, tá? Então, é muito, muito difícil. E outra coisa, pessoal, que me preocupa profundamente, na nossa realidade, a substituição da biópsia de medula óssea pelo PET-CT, tá? Primeiro, porque nós não temos acesso a PET-CT com facilidade. Segundo, porque eventualmente Eu tava morrendo de medo dele me chamar. Eu tava me, sentindo preo- que ele ia me, me chamar. me preocupa que a gente me preocupa que a gente tenha assim, nós não temos ainda experiência suficiente para usar só o PET, entendeu? Então, na nossa realidade, no nosso protocolo, a gente faz para estadiamento biópsia de medula óssea, certo? Então, pelo amor de Deus, não deixem de pedir biópsia de medula óssea. Acho que a gente ainda não amadureceu o suficiente do ponto de vista de medicina nuclear, com PET então na nossa prática faz parte, é obrigatório biópsia de medula óssea, tá bom? Acho que a gente já passou os 5 minutinhos, tá? E eu queria mais uma vez agradecer a Laura, parabenizar, e ao doutor Dário, o desafio, se ainda tiver aí, tá valendo, viu? Vou lhe cobrar essa apresentação, tá bom? Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus aí. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. professor. Tchau, tchau. Tchau.